Olá pessoal, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo sobre métodos e ideias a respeito de marketing digital avançado e a sua combinação com novas tecnologias. Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre inteligência artificial e sua aplicação no marketing digital, o uso de inteligência artificial para produzir conteúdo avançado. Então vamos falar sobre 4 assuntos diferentes: texto para produzir copyright, os textos comerciais, não é isso? 2, texto para produzir imagem, a partir de um comando, a partir de certas palavras que você digita lá, texto, né? Você produz a imagem. Nós vamos fazer isso também de texto para música. E, por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre o uso de inteligência artificial a partir de texto para vídeo. Para copyright. Copyright é a escrita persuasiva, é utilizada no marketing desde sempre, né? Mais de 100 anos atrás, desde o início da publicidade. Mas essa é a primeira vez na história que uma máquina vai de fato ajudar os redatores a escreverem os melhores textos possíveis. Textos de maneira automática, utilizando algoritmos, utilizando uma programação, processamento de linguagem neural, muito parecida com a nossa, a linguagem natural humana, para produzir as descrições, por exemplo, produzir descrições mais precisas e mais atraentes de produtos ou serviços. Isso pode, na verdade, ser uma enorme mão na roda para profissionais da área de marketing digital, pequenas empresas, para empreendedores, para candidatos a empreendedor, profissionais liberais, pessoas que precisam produzir grandes quantidades de conteúdo, né, com qualidade, mas não tem muito tempo para isso. Tá? Além disso, a inteligência artificial pode ser treinada para otimizar o texto, determinadas palavras-chave, para que essas palavras-chave sejam as palavras-chave corretas, para aumentar a sua visibilidade em mecanismos de busca. Simplesmente peça ao ChatGPT para criar textos de descrição, para que seus vídeos sejam melhores na classificação de mecanismos de busca do YouTube, Facebook ou Instagram. Digite, escreva um texto que inclua as palavras-chave para ranquear melhor no Google a respeito desse assunto aqui, o assunto que for o seu vídeo. Então, outra coisa que é muito importante e é válida demais a gente aprender isso logo, para todas as IAs que a gente vai falar aí embaixo, né? Todos os 4 tipos. As IAs, as inteligências artificiais, não entregam o resultado totalmente pronto e totalmente perfeito. Há sempre falhas e situações super inusitadas, assim, que requerem, que exigem a presença de uma pessoa que sabe o que está fazendo, exige um profissional que entende do assunto, para criticar aquilo ali, para corrigir as peças criadas. Ainda não existe perfeição na produção da IA. Não mesmo, mas os resultados são muito bons e facilitam tremendamente a vida da gente, principalmente se você não tem equipe para criar conteúdo em maior quantidade. Em seguida, temos o texto para imagens, né, que é a IA que pode ser usada para gerar imagens. Elas podem ser muito úteis para aprimorar as publicações em websites, em mídias sociais, em anúncios, em e-mails, quase tudo que você precisa de texto e imagem, que você precisa de imagem, foto, você pode procurar nessa IA. Aquilo que você não achar no Pexels ou outro fornecedor de imagens por aí afora, eu cito o Pexels, porque o Pexels é gratuito, né? Tem imagens muito boas lá dentro. Se você não achar ali dentro, você sempre pode agora recorrer para recursos incríveis que tem por aí de inteligências artificiais criando imagens. Pode ser útil para um profissional de marketing de diferentes maneiras. Primeiro, geração de materiais visuais. A IA pode ajudar muito a criar imagens personalizadas, criativas, às vezes inusitadas, muito diferentes entre si, na hora que você estiver trabalhando numa campanha publicitária. Gente, verdade seja dita
E para conseguir uma imagem assim perfeita, exatamente do jeito que você imaginou, você precisa saber pedir bem direitinho a inteligência artificial o que você quer. Se você não souber pedir exatamente, você pode gastar muito tempo ali. Mesmo depois de tudo pronto, você vai precisar ainda ter um jeitinho para lidar com essas imagens. Eventualmente é o trabalho de um designer gráfico, né, que vai precisar editar essa sua imagem. Mesmo assim, a quantidade e a qualidade de imagens que as IAs produzem são impressionantes e são muito boas, facilitam muito a vida de quem precisa produzir conteúdo. Você pode usar imagens muito parecidas e criar, inclusive, várias versões da imagem para testar qual delas tem maior desempenho. A gente em marketing digital tem uma facilidade muito grande com isso. Basta você publicar lá duas imagens iguais e ver qual delas vai ter uma melhor saída. Isso funciona melhor quando você está promovendo, né? Quando você está fazendo uma campanha usando as ferramentas mais sofisticadas, o gerenciador de anúncios, lá dentro do Meta Business. Aí você pode testar qual delas é melhor. Um pouco antes, até com baixo orçamento, antes de você realmente chegar no momento da campanha, aí você já tem uma imagem que é campeã, são os testes AB. Terceiro, você pode fazer personalização. A IA pode ser usada para criar imagens personalizadas para diferentes públicos-alvo e com base na descrição de suas características demográficas e até de interesses e comportamentos. Não é bacana isso? É exatamente o que a gente usa para definir nichos e personas, né? Quem trabalha com isso sabe bem o que eu estou falando. Tudo que o cara de marketing digital precisa saber, não é verdade? Então, no marketing digital você tem que saber com precisão quais são as características demográficas do seu nicho, subnicho e da persona, aquela pessoa específica. Tem que saber de core e salteado, tem que saber na ponta da língua os interesses, eventualmente a profissão, até os comportamentos, tá? Do seu pessoal, do seu melhor cliente, antes de pedir para IA fazer uma imagem para você. Uma pessoa que tem a noção de composição pode querer dar uma olhada, tá? Depois, se não ficou absurdo aquela imagem, e se pode melhorar alguma coisa. Eu tenho que sempre repetir isso para ver se a imagem faz umas coisas meio absurdas às vezes. Mas eu vou tentar fazer com você aqui agora a minha persona. Olha que exercício interessante. Então, pessoal, aqui é a tentativa de criar uma imagem bem bacana que pode ser usada eventualmente até em publicações pagas, né, para compra de tráfego ou simplesmente para publicação em mídias sociais. Eu estou usando aqui exatamente uma das personas que a gente tem aqui no trabalho, aqui na empresa, que pode ser homem ou mulher. Aqui eu estou usando o homem, né? Então, brasileiro, 38 anos, trabalha com marketing digital e eu estou dando mais orientação aqui agora para a inteligência artificial. Eu digo, ele está de corpo inteiro na imagem, então aparece só o rosto. E aí eu peço mais, ao fundo vê-se um escritório moderno, é uma agência de publicidade moderna. Então eu fui lá e já escolhi um deles, eu gostei de um deles, falei, puxa vida, esse aqui ficou melhor, eles trabalham com carros, né? Eu disse isso também, e falei, me dê variações desse cara, me dê algumas variações. Aqui ele deu 4 variações. Não sei se dá para ver por aí, mas cada um tem um cabelinho diferente, cada um tem um penteado diferente, os carros mudaram também, e olha como o fundo do escritório, lá no fundo, depois da imagem dos carros, também mudou, né? Olha, foi uma variação. Então, isso aqui se parece sim um pouco com o perfil de público-alvo. Só para as mulheres não ficarem chateadas, as meninas que estão assistindo, eu pedi a mesma imagem, mulher brasileira, 38 anos, trabalha com marketing digital, ou seja, a mesma coisa. Eu só não coloquei trabalha com carro. Ao fundo vê-se um escritório moderno, uma agência de publicidade moderna.
E aqui apareceram 4 mulheres, parece um pouco com a mulher brasileira, sim, os brasileiros são tão diversos, né? Mas sim, aparece aqui. E é claro que as inteligências artificiais, elas têm uma tendência, assim, a ter um viés, assim, quando você pede algum tipo, elas podem ter algum preconceito. Isso é um negócio meio complicado. Eles já avisam isso logo, mas é basicamente pega o que tem na web, né, e tenta construir alguma coisa baseado com aquilo que tem em imagens publicadas no mundo inteiro. Aqui eu já estou meio que fazendo uma publicidade. Olha só, assista nosso aulão online. E aí aparece uma pessoa do meu público-alvo, num escritório, enfim. Pode ser que alguém se identifique com essa imagem que a gente está mostrando aqui. E, enfim, aqui é só uma brincadeira. Como se eu estivesse fazendo uma publicidade com esse post. Então, quarta forma de utilizar artificial em imagens é exatamente otimização de imagens, ajustando brilho, ajustando contraste, cores e outros aspectos, né, que garantam que a imagem fique atrativa, que fique impactante para o seu público-alvo. Você que já tem uma imagem, mas talvez falte definição, qualidade, ou você queira até dar um estilo e algumas vezes até algum certo movimento para as imagens, você pode usar inteligências artificiais incríveis que tem por aí para ajudar nessa missão de melhorar as imagens existentes. Uma empresa que oferece otimização de imagem com inteligência artificial é exatamente a Adobe, com o software Photoshop. Esse software Photoshop, se ele está atualizado aí certinho, ele tem esses recursos incríveis de inteligência artificial para ajustar brilho, contraste, cor, tudo automaticamente. Além de oferecer ferramentas manuais também muito legais, né? Outras empresas que oferecem soluções similares existem por aí em grande quantidade. Só para a gente ter como referência as coisas que podem ser feitas, essa aí é a Skylum. Skillum? Não, acho que não é Skillum, é Skylum e eles fazem esse tipo de coisa. Olha que interessante, aí a gente está usando um melhoramento de skin mesmo, de pele. Agora mudou para a parte de estrutura. Olha como praticamente não tem definição, né, na foto de trás, e ele foi lá e melhorou. Agora ele está adicionando um fundo, aí o fundo céu. Por fim, aí ele está aprimorando, melhorando a imagem de uma forma geral. Olha que a gente só via uma parte escura ao fundo, né? E agora pode ver melhor. E a pode ser uma ferramenta extremamente valiosa para ajudar profissionais de marketing a criar imagens muito impactantes, muito personalizadas e eficiente para suas campanhas publicitárias. E isso, gente, é especialmente válido enquanto a gente tiver imagens de carrossel aí no Instagram, por exemplo, tá? Depois a gente pode usar inteligência artificial também para produzir música. Ela pode também, a gente pode inclusive produzir música simplesmente utilizando o mesmo texto que a gente utilizou antes. Por exemplo, homem, 38 anos, brasileiro, etc, etc, etc. E vai descrevendo. Tá? Tem ferramentas que aceitam isso já, texto para música. E tem também uma infinidade de outras ferramentas que fazem todo tipo de coisa, algumas mega profissionais. Imagina, claro que tem. Tá? Aqui a gente está sempre focando o uso mais em marketing digital, a música aqui como uma ferramenta auxiliar nas nossas publicações. Mas a gente pode sim utilizar isso, simplesmente a descrição de nossa persona, a demografia do nosso nicho, ou então a gente pode também saber quais são os estilos de música que o nosso pessoal gosta, não é isso? Que nosso típico cliente, o nosso típico melhor cliente gosta, e aí vai lá e pede uma música semelhante àquela. Dá uma olhada, por exemplo, nesse videozinho que a gente brinca um pouco com música. Mas eu coloquei aqui exatamente a descrição
de nosso público-alvo, né? Mulheres e também homens, tá? Pode ser também brasileiros, 38 anos de idade, trabalha com marketing digital avançado. E no background, no fundo, eu queria ouvir barulhos de um escritório moderno. E eu pedi ao Riff Fusion para fazer isso para mim. Vamos ver o que deu. Cara, não gostei muito disso não. Eu acho que essa música ficou um pouco. Eu acho que isso aqui vai melhorar muito ainda. Deixa eu tentar aqui com um outro pedido. Eu digitei lá Modern Brazilian Music, música brasileira moderna. E que tal esse aí? Ibiza às 3 da madrugada. Então aqui dá para digitar ali o que você imaginar, tá bom? Então essa é só uma demonstração rápida. Gente, há muitas e muitas e muitas formas de gerar música por inteligência artificial. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde em outros vídeos, senão a gente não termina nunca esse nosso bate-papo aqui de hoje. Texto para vídeo, mas eu tenho que adiantar que essa parte de criar vídeo a partir do texto ainda não está muito desenvolvida, ainda não está comercial, pelo menos. Os vídeos produzidos, por enquanto, ainda não estão na mesma qualidade das outras áreas que a gente estava falando. Então você tem vídeos meio estranhos, porque a quantidade de trabalho envolvido é muito grande. Você imagina só isso, né? Você vai ter que pedir alguma coisa, por exemplo, digitando lá, descrevendo, ou seja, criando um texto, né? Um pedido para a inteligência artificial, e vai ter que ser alguma coisa. Poxa, cria aí para mim um filme que seja assim, 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 assado. E aí a inteligência artificial vai ter que entender aquilo e criar ali 1 milhão de imagens, porque um filme ou um vídeo, na verdade, é simplesmente uma sucessão. 30 frames por segundo são 30 frames por segundo, ou 30 imagens por segundo, é que fazem aquela noção de um vídeo de boa qualidade. E isso certamente é muito difícil e muito processamento ainda para as inteligências artificiais. Eu acho que elas vão chegar lá. Por enquanto, isso não dá para fazer. Acho que ainda bem, isso ainda precisa de um bom profissional para fazer um bom vídeo. Né? Claro que você pode pegar vídeos prontinhos lá no Pexels Vídeos, não é isso? Sem dúvida nenhuma, vai lá e faz uma busca. Agora, se você não achar lá, você pode também ir até a ferramenta, por exemplo, né? ChatGPT, a Jasper, tem diversas outras ferramentas por aí afora, e simplesmente pedir algo como: crie, por favor, um script de um vídeo que mostra como os nossos bolos feitos de ingredientes naturais são os melhores bolos por aí afora. Simplesmente um exemplo. Vamos ver o que aconteceu. ChatGPT para criar um script de vídeo. Ideias para a gente fazer um script de vídeo de boa qualidade. Aí então eu simplesmente escrevi aqui: crie um script de vídeo que mostra como nossos bolos feitos de ingredientes naturais são os melhores. Simplesmente um exemplo. Vamos fazer um vídeo que pode ser usado para comercializar basicamente qualquer coisa. Vamos lá? Melhores, a gente explica dessa forma, porque tem frutas, nozes, mel, farinha integral. Está descrevendo para você um script comercial que você pode agora pegar e fazer. Narrando com imagens ou simplesmente filmando a si mesmo. Oficial para narrar isso para você.
qualquer um dessas inteligências artificiais que leiam e narram isso bem bonitinho. Vocês já devem ter visto isso, a gente tem várias aí. A gente tem vários exemplos dessas IAs. Um vídeo pode ser também simplesmente uma sucessão de textos, narrações de boa qualidade, imagens, músicas, alguns efeitos. E isso funciona muito bem para anúncios, pequenos anúncios, para os shorts, agora do YouTube, que são filmezinhos na vertical, são videozinhos na vertical de até 1 minuto. Então, tudo isso dá para fazer a partir da criação de um script bem inteligente, utilizando inteligência artificial, e depois você vai fazendo lá dentro, utilizando um softwarezinho de edição de vídeo. O que você pode fazer é utilizar plataformas que tem por aí, que são boas, tá? E são plataformas basicamente de narração de textos. Você escolhe um avatar, escolhe uma pessoa e dá um texto bem bonitinho, bem escrito pelas inteligências artificiais e depois editados por uma pessoa que sabe mais ou menos o que está fazendo, para ver se não tem erros e coisas repetidas, se a mensagem da empresa está ali dentro daquele texto. E aí você pede simplesmente para aquela inteligência artificial narrar para você esse texto. E aí pode ser uma coisa mais formal ou pode ser uma coisa mais simples e mais informal. Veja esse, por exemplo, aí que eu gravei da nossa assistente digital aqui da empresa. Olá, pessoal. Meu nome é Milena e eu sou uma inteligência artificial. Eu trabalho aqui com o Eros de Castro ajudando a produzir conteúdo. Nós somos entusiastas da inteligência artificial e do seu uso no marketing digital. Hoje usamos inteligência artificial no dia a dia da empresa em várias áreas e acreditamos que essa revolução tecnológica pode criar experiências mais interessantes e significativas para os clientes. Estamos trabalhando para mostrar isso tudo para vocês. Estamos de olho nas últimas tendências e ferramentas de inteligência artificial para usar em vendas online. Já posso adiantar que são dicas que podem ser muito valiosas para a sua carreira ou negócio. Não perca a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos e ficar na vanguarda. Siga a gente agora e desfrute de conteúdo exclusivo e de alta qualidade sobre marketing digital e inteligência artificial aplicada. Eu queria ressaltar mais um ponto, eu queria muito sugerir para você aprender logo a importância que tem sobre saber fazer os pedidos corretos. Pedir as tarefas específicas de marketing digital para as diferentes IAs que tem por aí. Isso me parece, gente, que isso é que vai ser uma habilidade muito, muito, muito importante daqui para frente, porque há muitas, na verdade, há muitas plataformas de inteligência artificial por aí disponíveis, muitas delas gratuitamente, totalmente gratuitas, ou por um preço assim muito barato mesmo, lá $5, $10 por mês. Então, um negócio que muita gente, muito mais gente pode ter acesso. Então, na minha forma de ver esse mercado, eu acho que logo, logo o mercado vai estar mais cheio de trabalhos que só eram possíveis para os super profissionais que tinham aquela quantidade enorme de recursos. Agora, a própria IA é o recurso. Então, as IAs gratuitas estão disponíveis por aí. O que a gente precisa aprender mesmo é utilizar essas IAs, sabendo fazer os pedidos corretos e sabendo o que nosso público-alvo quer ouvir. E aí a gente tem que julgar se a inteligência artificial está entendendo esses nossos pedidos, tá? Em resumo, eu acho que a inteligência artificial pode ser usada de várias maneiras para produzir conteúdo avançado, tá? Geração automática de texto, descrição de imagens, músicas, vídeos, pode ser uma super ajuda para pessoal de marketing e também pode ajudar a aumentar a visibilidade de conteúdo na internet. Bem, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que fala de várias formas de usar a IA no marketing digital. A gente está estudando bastante esse assunto
E em breve teremos muito mais conteúdo à sua disposição. Fique à vontade para compartilhar suas opiniões e os comentários. E até a próxima.